Olá, paz do Senhor, Josiane. Olá, pastor, paz. Tudo bem? O povo está entrando aí. Olá, Tabita, seja bem-vinda. Aleluia. Deixa eu aceitar aqui as pessoas. Olá, Karina. Olá, paz. Paz, tudo bem? Eu e minha esposa, a gente está fazendo junto aqui, tá? Pelo meu celular. Tá bem, tá bem. Como é que é o nome dele? Paz do Senhor, Dione. boa noite. Tá bem, Eu e minha esposa estamos juntos, Aline e Thiago. tá bem, Tiago, tudo bem? Tudo bem, É, Aline? Sejam bem-vindos. Aleluia. Só dá mais um minutinho para se entra mais alguém. E hoje é uma aula muito especial sobre ética cristã. Não sei se vocês já tiveram a experiência ou momentos assim para tratar de ética cristã na sua vida, mas hoje vai ser um dia muito especial, nós vamos aprender algumas coisas em nome de Jesus. Pastor, tá mudo. Não, estou de volta, estou aqui. Estava só aguardando aqui. Amém. Vamos começar então, queridos, para a gente manter o nosso horário, em nome de Jesus. Olá, Marcone, paz, querido, tudo bem? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar, vamos? Feche aí os seus olhos. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos te adorar por esse dia, por tudo aquilo que o Senhor nos deu, ó Pai, a oportunidade de viver, pelo teu cuidado, pelo teu amor, pela tua direção, pela tua provisão, ó Deus, pela multiplicação que o Senhor nos faz viver todos os dias. E muitas vezes nós nem nos apercebemos, Pai, mas quantos livramentos o Senhor tem nos dado todos os dias, Pai. Nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, te agradecemos por tudo que vivemos até aqui. Pedimos a direção ao Senhor neste momento, que o teu Santo Espírito, ó Pai, possa falar aos nossos corações, trazer entendimento, conhecimento, sabedoria, direção, ó Pai, para as nossas vidas, que os ensinamentos desta noite, ó Pai, possam vir ao encontro das nossas necessidades, nos levando, ó Pai, a viver uma vida cristã de verdade, segundo aquilo que o teu Filho amado Jesus deixou para nós. Então nós pedimos ao Senhor, fala aos nossos corações e direciona todas as coisas. Damos liberdade ao Senhor, ao Espírito Santo. Tens liberdade sobre nós. Nós oramos ao Senhor Deus em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Todos têm a apostila aí, não tem? Deixa eu aceitar mais alguém aqui. Amém, Marília, seja bem-vinda. Essa aula ela começa com um texto muito especial que fala lá em Eclesiastes, no capítulo 12, versículo 13, fala de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever do homem. Falando um pouquinho sobre ética cristã, uma pequena introdução, e você pode acompanhar aí na sua apostila se você quiser. A finalidade dos códigos morais é reger conduta dos membros de uma comunidade, né? As leis elas foram criadas para nos levar a ter entendimento e direcionamento daquilo que nós vivemos.
né? De acordo com nossos princípios de convivência geral, de acordo com o dia a dia da cultura, para nos garantir uma integridade, tanto própria quanto em grupo, né? A verdade é que levar todos os indivíduos a viver um bem-estar coletivo e assim continuarem. Esse é o propósito de todo código, de toda lei que é estabelecida, né? Então, o conceito de pessoa moral, ele trata muito de nós como sujeito, enquanto nós estamos fazendo parte de uma coletividade, ou seja, nós temos uma proteção que trata de nós quando nós estamos em grupo. Então, essa ética, ela trata muito disso. A ética, ela é uma disciplina que estuda normas de comportamento humano onde nós estamos, né? Mediante os homens ali, eles tendem a realizar atividades, praticar situações, né? E identificar essas atividades como boas ou más, né? O que rege, o que nos leva a entender se nós vamos agir com ética ou não, perdão, o que leva a entender se nós vamos agir com ética ou não são essas diretrizes, essas normas, né? Então, é válido fazer ou não é válido fazer? É lícito fazer ou não é lícito fazer? Agrada a Deus ou não? Então, a ética, ela serve muito para isso. Traz como um aspecto filosófico, claro, porque a filosofia fala sobre o saber das coisas, né? Sobre direção, sobre orientação, sobre o mundo, como nós vamos viver, o que fazer, né? Então, consiste muito em especulações. A ética, ela já traz algo mais conciso, mais delineado para a gente viver segundo aquilo que Deus tem para nós. Existem alguns princípios de ética. O ponto 2, se você estiver acompanhando aí pela apostila, fala sobre isso. Os princípios de ética cristã falam sobre o modo de pensar e de agir com base na ética cristã. Ele tem amplamente respaldo pela Bíblia. Não é uma ética humana, não é uma ética geral, é uma ética cristã. Então, todas as definições que nós temos hoje, nós estamos tratando daquilo que rege a Bíblia. A Bíblia, ela traz amparo, ela traz respaldo, dá lugar a essas definições, dá lugar a esses princípios, traz direções para nós, nos leva a entender o que fazer e nos facilita a viver, né? São diferentes princípios da sociedade, mas que aplicados com a vontade de Deus, aplicado com o querer de Deus, aplicados com agrada a Deus ou não, a gente começa a ver que realmente são direções para que a gente viva um cristianismo verdadeiro. Amém? Se você tiver dúvida em algum momento, você pode levantar a sua mão aí, você pode me interromper, a gente tira a dúvida, porque é muito material, senão depois eu vou falando, chega lá no final, você não lembra daquilo. Se por algum momento você tiver alguma dúvida, levanta sua mão, chama a minha atenção, e nós vamos conversar sobre isso, amém? Como cristãos, o nosso papel é ver que nós não temos outra escolha que não seja seguir a palavra de Deus. Seguir o código de ética cristão, seguir a direção a qual Deus deu para o teu povo, a direção a qual Jesus ensinou para cada um de nós, seguir o manual de ensinamento que nos foi dado. E qual é esse manual? É a palavra de Deus, é a Bíblia. Então, apontar esses princípios, viver esses princípios que são apontados por ela firmemente, pensamentos, tudo aquilo que a palavra de Deus ela nos ensina, eles precisam ser considerados, precisam ser obedecidos em todos os tempos, em todo o tempo, a toda hora, em qualquer lugar que nós estivermos, porque esses princípios vão fazer com que a gente viva uma vida debaixo de uma ética cristã, que a gente viva uma vida de verdade, uma vida com o cristianismo real nas nossas veias, ensinando e transformando pessoas por onde nós passarmos. Existem alguns princípios que nos ajudam. O primeiro princípio é o princípio da fé. Lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 22 e 23,
Se você tiver a Bíblia, você pode abrir junto comigo aí. Romanos, capítulo 12. Romanos 14, 22 e 23. Fala assim: a fé que tens, tem-na para ti mesmo perante Deus. E bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer. Porque o que faz não provém de fé. Tudo o que não provém de fé é pecado. Então, um primeiro princípio que rege a ética cristã é viver nessa convicção que Deus existe, na convicção que Deus está na direção, na convicção que Ele faz, na convicção que Ele é o Senhor. Né? A pergunta é, agindo através desse princípio, aplicando a ética cristã na nossa vida, o que pretendo fazer é de fé ou não? Tem base na palavra de Deus ou não? Isso é muito sério. Porque se a resposta for positiva, a nossa atitude é lícita. Se a resposta for positiva, aquilo que nós temos que fazer, nós podemos avançar. Agora, se a resposta for negativa, ela não é uma atitude ética, né? Deve ser pensado realmente se deve ser executada ou não, se deve ser planejada ou não. Baseado nesses princípios, o primeiro princípio é o princípio da fé, depois nós conhecemos 3 que vão seguidos uns dos outros, que é o da licitude, o da conveniência e o da edificação. No capítulo 6 e 10 de Coríntios, o apóstolo Paulo, deixa eu aceitar o pessoal que está chegando aqui. O apóstolo Paulo, ele nos orienta que façamos sempre o bem, claro, mas que não façamos as coisas apenas porque elas são lícitas, mas elas devem ser lícitas e nos convir. Deixa eu colocar aqui, o povo está chegando. Amém. Sejam bem-vindos, aqueles que ainda não dei boa noite, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos. Então, o apóstolo Paulo ele nos ensina o quê? À luz de um referencial ético da palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, não é somente porque é lícito que eu tenho a liberdade de fazer. Isso é aplicando o princípio da licitude e também o princípio da conveniência. Conforme esse princípio da conveniência, nós, além de indagarmos se isso é lícito ou não, nós temos que pensar e fazer a pergunta: isso é segundo a palavra de Deus? Isso é conveniente à palavra de Deus? Isso é forte, porque se a resposta for positiva, de acordo com a Bíblia, é realmente uma atitude abençoada que nós temos que viver. Agora, se a resposta for negativa, se é lícito, mas não nos convém, o apóstolo Paulo nos ensinou isso. Nem tudo nos convém. Pode ser lícito, mas nem tudo nos convém. E aí, quando nós ignoramos esse princípio da conveniência, nós passamos a agir sem a ética cristã. Porque a ética é nós, além de testarmos se a atitude que nós estamos tomando ela provém de fé, é também passar pelo crivo da licitude, da conveniência e da edificação. Conforme o propósito, conforme o princípio, conforme a direção da edificação, não basta alguma coisa ser lícita ou ser também conveniente, mas é preciso que ela contribui para a edificação do corpo de Cristo. Isso também é muito especial. Por quê? Porque a ênfase aqui é edificação espiritual que deve posicionar em fazer ou não fazer. A questão a ser posta, segundo o princípio, é: o que eu quero fazer é lícito? Sim. Não é lícito? Então eu não faço. Mas se é lícito, convém? Se convém, eu avanço. Se não convém, eu não faço. Agora, é lícito, convém,
e contribui para a minha edificação ou edificação de outras pessoas, isso é muito importante, aí sim, só a partir daí, nós teremos esse entendimento pleno e a convicção de nós agirmos segundo a ética cristã. Agirmos cheios de ética nas nossas atitudes. A resposta tem que ser confrontada nesse referencial ético. Você está conseguindo entender que tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida precisa passar num crivo de responsabilidade, precisa passar num crivo de perguntas que vão avalizar realmente se possamos avançar ou não, que vão nos embasar se devemos continuar ou não. A palavra de Deus, ela precisa ser a normativa das nossas atitudes, né? Se ela for positiva, se as nossas atitudes forem de acordo com a palavra de Deus, em licitude, em conveniência, em edificação, em fé, essa atitude, então, ela deve ser realizada. Agora, se não, ela deve ser deixada de lado. Um outro princípio que nós precisamos passar num crivo também para viver uma vida ética cristã, viver e, na prática, essa ética cristã em nós, é o princípio da glorificação de Deus. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 31, nós temos um princípio muito abrangente, né? O apóstolo está dizendo ali, quer comais, quer bebais, mas façais qualquer coisa, faça para a glória de Deus, né? O que eu desejo fazer ou dizer, a forma que eu quero agir, contribui para a glorificação do nome do Senhor? Essa é uma pergunta fundamental que embasa a nossa atitude ética cristã. Aquilo que eu vou fazer, a atitude que eu vou tomar, a postura que eu vou viver, a frase que eu vou dizer, a decisão que eu estou definindo na minha vida, ela contribui para a glorificação do nome do Senhor, e isso é muito sério, porque se a resposta for positiva, pelo Espírito Santo, essa atitude vai ser executada. Pelo Espírito Santo você será abençoado, pelo Espírito Santo grandes coisas vão surgir. Mas se a resposta for negativa, é melhor que a sua atitude, seu pensamento, a sua decisão, a sua direção, a sua vontade seja rejeitada, seja colocada de lado. O que contribui para a glória de Deus não fere qualquer outro princípio bíblico. Ah, pastor, mas eu estou fazendo algo aqui, mas vai glorificar o nome do Senhor. Mas se isso contribui para ferir um outro princípio bíblico, não é ético. E isso é muito interessante porque a ética, ela fala sobre o não conflito de princípios bíblicos. Um princípio, ele não pode ferir o outro. Um princípio, ele não pode se sobrepor pelo outro de forma a subjugá-lo. Um princípio, ele tem que se encaixar com o outro e a gente vê realmente uma atitude ética cristã. Outro princípio que nos ensina grandes coisas é um princípio da ação em nome de Jesus. Lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, mostra que nós temos essa condição, nós como cristãos. Abre aí comigo, Colossenses, no capítulo 3, versículo 17. Diz assim, ó, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças ao Deus Pai. Ou seja, nós temos a autoridade, nós temos o privilégio de algo que foi conferido realmente por Deus para nós, foi nos concedido para nós agirmos em nome do Senhor Jesus. É mais um teste que nós temos que fazer para realmente nós termos convicção se estamos ou não agindo eticamente dentro do cristianismo. Posso fazer isso em nome de Jesus? Eu quero ter uma atitude, eu gostaria de comprar. Não é aquela questão de comprar o carro, você bota a mão no carro e fala assim, eu vou comprar esse carro em nome de Jesus. Né? E tem aquele meme que fala assim, no meu nome não, querido, no meu nome não. Não é isso.
é tomar posse e viver grandes coisas em nome de Jesus. Mas será que tudo você realmente pode fazer em nome de Jesus? Será que eu posso agir dessa forma em nome de Jesus? Então, se eu agir dessa forma em nome de Jesus, eu vou ferir outro princípio, o nome do Senhor é glorificado, isso é lícito, isso me convém, isso vai edificar a mim ou vai edificar outras pessoas. Esse teste precisa ser feito, porque se a resposta for positiva, em nome do Espírito Santo, se for lícito, se convir, os princípios éticos, eles não se excluem, eles se convergem, mas se somam sempre para fortalecer a decisão tomada. Então é passar tudo aquilo que você, a partir de hoje, decide agir na sua vida, é passar por uma peneira. Passa pela peneira da licitude, passa pela peneira da conveniência, passa pela peneira da fé, passa pela peneira da edificação, passa pela peneira da glorificação ao nome do Senhor, passa pela peneira se eu posso agir assim em nome de Jesus. E aí nós teremos a convicção se nós estamos agindo segundo a ética cristã ou não. Mais um princípio que nos ensina grandes coisas é o princípio do fazer para o Senhor. Logo na frente, nós vemos aí em Colossenses, no capítulo 3, versículo 17, falando que nós temos autoridade para fazer em nome de Jesus, né? O 3,17 fala que nós podemos fazer em nome do Senhor Jesus, dando glória ao Deus Pai. Mas só que mais na frente, no versículo 23, fala assim, tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. É o princípio de fazer para o Senhor. Claro que muitas coisas da nossa vida nós fazemos para o Senhor. Claro que muitas coisas nós direcionamos, definimos, decidimos, baseado na palavra de Deus, baseado na vontade de Deus para nós, baseado naquilo que nós fomos direcionados pelos nossos líderes, pelos nossos pastores. Mas, na vida cristã, existem algumas armadilhas, como o teste da fé e o teste da convicção, claro. Agora, se essa decisão ela precisa passar num crivo ainda maior, que é eu estou fazendo isso de todo o meu coração, qual é o propósito dessa minha atitude? É glorificar o nome do Senhor? Estou fazendo, quer seja para o meu patrão, como para o Senhor? Estou fazendo para minha esposa, para o meu esposo, como para o Senhor? Estou fazendo para o meu filho, para o meu vizinho, como para o Senhor? Porque para Deus nós, claro, o que nós entendemos é que para Deus nós fazemos o melhor, né? Você entrega o melhor, você vive o melhor, você dá o seu melhor tempo, você entrega suas primícias de vida, de recursos, de tempo, de família. Então, entender esse princípio de fazer como para o Senhor é muito importante. O princípio de respeitar também o irmão mais fraco também tem um pouco de ver, tem tudo a ver com a ética cristã. Por quê? Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 8 e 9, no capítulo 8, de 9 a 13, perdão, nós podemos tirar algumas lições de vida, porque os antigos, eles que têm consciência fraca, o apóstolo chega a direcionar para a eles ali se prepararem, a cuidarmos daqueles que estão mais fracos, a cuidar dos antigos, não escandalizar o irmão com aquilo que você come, com a forma que você come. Isso é certo, porque na mesma linha de pensamento, o apóstolo Paulo escreve aos Romanos, enfatizando ali o cuidado de como se deve ter o cristão de respeitar a consciência do irmão, daquele que está do seu lado. Isso o texto, ele reforça muito esse entendimento ético. O apóstolo Paulo, ele diz que quem tem dúvida ao fazer algo, como comer, como responder, como caminhar, qualquer tipo de dúvida que você tiver, você está condenado porque você não está fazendo por fé. O que não é por fé é pecado.
Se você está tomando um caminho na sua vida que não é por fé, segundo a ética cristã é pecado. Segundo a palavra de Deus que rege a ética cristã é pecado. E isso é muito sério. Isso é muito sério porque a nossa vida ela precisa ser pautada pela verdade. A nossa vida ela precisa ser pautada pela fé. A nossa vida precisa ser pautada pela palavra de Deus. A questão, segundo esse princípio de certeza, se é por fé, a pergunta é: o que pretendo fazer, eu faço com certeza de fé? Ou eu estou tentando? Porque muitas vezes nós temos algumas atitudes que nós tomamos, que fazemos, mas a gente sabe que nós já começamos algumas atitudes pensando que vai dar errado. Já tomamos algumas direções, alguns caminhos, pensando que vai dar errado. Olhando e falando assim, não, não é aqui, mas eu vou. Não faça isso. Tende bom ânimo, faça por fé, não desista. Entenda que o Senhor é o seu pastor. A certeza precisa estar fundamentada na palavra. Tem respaldo bíblico? Tem direção bíblica? Não é apenas um fruto da sua consciência falha, não é apenas um fruto do seu coração. Será que é algo, uma direção enganosa do nosso coração? Se a resposta ela for positiva, que não é consciência enganosa, não é o nosso coração falho, não é algo que vem da carne, mas sim que vem do Senhor. Nós estamos fazendo com certeza de fé, com convicção. Avance, porque você está agindo eticamente como um cristão. Um outro princípio muito interessante fala sobre a prestação de contas. O cristão, ele precisa, para viver uma vida ética, ele precisa prestar todas as contas necessárias para que a sua vida seja vida como uma vida ilibada. Que a sua vida seja uma vida que as pessoas possam olhar para você e ver você como um justo. Olhar para você e ver você como uma pessoa verdadeira, como uma pessoa honesta. E essa prestação de contas tem a ver com isso. Por quê? Eu não sei aqui quantos são empresários, mas o empresário ele não vive sem prestação de contas. Ele toma conta de tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai. Ele aponta tudo aquilo que compra e tudo aquilo que vende. E a vida do empresário ela está baseada em comprar menos e vender mais. Comprar barato e vender mais caro. A diferença é o lucro. E o lucro que gera a empresa. Porque se não tiver lucro, não tem por que ter uma empresa. E a nossa vida ela precisa ser baseada nessa prestação de contas. Nós não podemos gastar mais do que nós ganhamos. Né? Essa prestação de contas de vida é inevitável. A gente não pode deixar ela de lado. Ela precisa existir sob pena de que todos os nossos projetos sejam fracassados. Isso é muito sério. A gente vê o apóstolo Paulo exortando os irmãos ali que estavam em Roma, porque julgavam, desprezavam outros irmãos. A verdade é que nenhum pode comparecer no tribunal se realmente não for justo. É aquele ditado que nós ouvimos muitas vezes dos nossos pais, né? Quem tem telhado de vidro, ou seja justo, seja verdadeiro, né? Viva de verdade com a prestação de contas real. Deve alguma coisa para alguém, deve dinheiro, deve uma prestação de serviço, deve um cuidado, deve uma visita, resolva isso. A Bíblia nos ensina que a única coisa que nós podemos dever para as pessoas é o amor, né? Então, faça isso. A pergunta a ser feita a respeito desse princípio, o princípio da prestação de contas, é: o que eu pretendo fazer me trará quais consequências? Aqui, neste mundo,
E o que poderá me reservar o futuro, segundo a palavra de Deus? Estou fazendo algo correto? Estou fazendo algo que vai me trazer um benefício ou um malefício agora? Ou algo que vai me trazer um benefício agora e um malefício futuro? Algo que eu estou semeando, talvez maldição para minha família? Posso estar fazendo até algo lícito, algo conveniente, algo edificante, mas se não for por fé, a possibilidade desse castelo desmoronar é muito grande. Então, as consequências, segundo a Bíblia, elas precisam ser boas. Os resultados das nossas atitudes, segundo atitudes pautadas, passadas pelo crivo, pela peneira da ética cristã, elas precisam ser boas e não há o que temer. Se você agir dessa forma, se você viver dessa forma, se você direcionar a sua forma, a sua vida se preocupando com os outros, se você direcionar a sua vida querendo saber o que realmente pode acontecer com os demais, se as suas atitudes realmente forem apontadas, se as suas atitudes realmente forem aprovadas, isso é muito importante. Agora, chegamos num ponto muito fundamental da nossa vida. Lembra daquela expressão, fugir da aparência do mal? Quem lembra? É desse jeito. Fugir da aparência do mal. Ser cristão verdadeiro, querido, é uma luta. Ser um cristão verdadeiro, um cristão raiz, não é fácil. E principalmente no mundo hoje, onde os valores estão trocados, invertidos. Não basta você somente evitar o mal. Tem que fugir também da aparência do mal. Não basta você só fazer o bem e não fazer o mal. Você tem que fugir da aparência do mal. E o que se deve perguntar através desse princípio, nas suas atitudes, se elas são eticamente pautadas pela Bíblia, é: o que eu penso fazer ou dizer pode dar aparência de mal? Isso é fundamental. É uma das perguntas que eu mais pauto assim as minhas atitudes. Essa pergunta é uma das que vem lá no início. Isso que eu estou fazendo, ou que eu vou dizer, pode dar aparência do mal? Pode trazer um entendimento de malefício, de maldade? Pode trazer uma dificuldade de entendimento das pessoas e esse entendimento ele ser deturpado com um olhar de maldade das minhas atitudes? Eu me preocupo muito com isso. Por quê? Porque se a resposta for positiva, se pode parecer que eu estou fazendo algo mal, eu vou evitar. Eu vou evitar de agir, eu vou evitar de falar, eu vou evitar de pensar. Agora, se a resposta for negativa, levando em conta todos os outros princípios bíblicos, éticos, cristãos, eu vou avançar em nome de Jesus. Então, a ética cristã, ela nos pauta nas nossas atitudes, ela nos norteia em como nós vamos agir. Ela nos margeia para que nós não saiamos da linha, que nós andemos na linha que Jesus quer. Por quê? Existem questões morais que foram levantadas e nós temos esse papel de influenciadores, nós temos esse chamado para mudar gerações, nós temos esse entendimento para falar para outras gerações. Escrever um legado, não somente nos nossos filhos, na nossa casa, mas também para todos aqueles que nos conhecem. Existem pessoas que foram para a igreja por sua causa, existem pessoas que estão na igreja hoje por sua causa. Claro, foram por sua causa e estão por causa de Jesus. Foram porque em algum momento você orou e elas se sentiram amadas, mas elas permaneceram por causa de Jesus. A verdade é que o propósito pelo qual nós vamos para a igreja, e muitas vezes nós já ouvimos isso muitas vezes, essa declaração: quem não vai por amor, vai pela dor, né? A verdade é que todo mundo vai pela dor.
Eu não conheço alguém que foi por amor, não, que acordou e falou assim, hoje eu vou entregar minha vida para Jesus porque eu amo Jesus. Dificilmente. A maioria das pessoas estavam passando por situações financeiras, situações psicológicas, situação no casamento, empresa falindo, estava sem emprego, filho estava doente, casamento estava terminando. Em algum problema da vida, ela foi até Jesus por causa desse problema. Mas esse problema não pode ser o que vai manter ela diante de Jesus. Muitos de nós fomos porque estávamos com alguma dificuldade. Mas o que nos mantém na igreja precisa ser a presença do Espírito Santo. Muitos de nós fomos e muitas pessoas foram também através de nós, através de uma oração nossa. Mas elas permaneceram em nossa oração. Elas permaneceram porque lá elas encontraram o Senhor Jesus. Elas permaneceram porque lá elas tiveram a possibilidade de viver e se relacionar com o Espírito Santo. Então, aquilo que nos leva para a igreja não pode ser o motivo pelo qual nós estamos na igreja. E isso trata muito sobre ética cristã. Porque talvez você foi para a igreja porque o seu casamento estava falido. Quando o seu casamento ficar resolvido, a igreja já não vai fazer mais diferença. Talvez você foi para a igreja por causa de uma doença. Mas não vai ser somente pela cura que você vai permanecer. Você vai permanecer porque você ama Jesus. O motivo pelo qual nós permanecemos na igreja não é o mesmo motivo pelo qual nós fomos para a igreja. Porque Ele é o solucionador de todos os problemas. Ele nos ama. E agir dessa forma, agir com essa ética cristã, traz por base o entendimento lá do decálogo, dos 10 mandamentos, né? Porque a base moral da ética cristã são os 10 mandamentos. A base moral no aspecto espiritual, né? O cerne ali é através do amor e da graça de Deus, desde aquela época e hoje também. Claro, a ética ela procede dos 10 mandamentos, tem o seu apogeu, tem o seu ápice ali na ética cristã, na era cristã, onde tivemos mandamentos sobrenaturais, ensinos poderosíssimos da parte do Senhor Jesus Cristo, como mostram os evangelhos, né? O evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, Mateus, Lucas e João, né? Então, esses 10 mandamentos, eles foram entregues lá para os judeus, né? Para que eles tivessem um bom relacionamento com Deus. Os 10 mandamentos foram normatizes para que eles pudessem ter um bom relacionamento com Deus e ter um bom relacionamento entre si mesmos, consigo mesmos, com os próximos, né? E cada uma das leis tinha um propósito específico, à luz da ética cristã, claro. Por quê? Porque o que importa não é só o que fazer. A ética cristã ela é baseada muito nisso. Não é só o que fazer, mas o praticar ser justo e reto. Eu posso jogar bola na rua? Posso. Posso sair de carro daqui e ir para outro lugar? Posso, mas se qualquer dificuldade, qualquer situação na minha atitude envolvendo outras pessoas, se ela for negativada por uma má justiça ou falta de retidão, ela não deve ser tomada. Essa atitude ela não deve ser tomada. Porque o que importa não é só o que fazer, mas fazer o que é justo e reto. Movido por amor. O amor rege todas as coisas. Movido por amor e principalmente pela vontade de Deus. Claro, existem situações que parecem até ilógicas, né? A gente perguntar para Deus se Deus quer que a gente ame aquela pessoa. Já está escrito na palavra. Existem direções que já estão na palavra. Então, tentar ser
muito justo tentar ser extremamente ético. Não, eu vou perguntar se Deus realmente quer que eu ame aquela pessoa. Não, Deus já direcionou você a amar, você é obrigado a amar, você é chamado para amar. Você é chamado para dar a sua vida pelo inimigo. Isso é forte demais. E muitas vezes nós estamos orando para ver se Deus fala conosco, se nós devemos ajudar o próximo. Não, nós temos essa direção. Deus nos ensinou isso através da sua palavra. Jesus, ele no Sermão do Monte, ele foi categórico ao afirmar que ele não veio para revogar a lei, mas sim fazê-la cumprir. Jesus, ele veio para nos ensinar. Então, como tal expressão de Jesus, ele quis mostrar, não obstante ele instaurado de uma nova aliança, ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo a si mesmo, como a si mesmo. E esse entendimento é fundamental. Por quê? Porque a nossa consciência, a nossa solidez nas atitudes cristãs, elas precisam estar pautadas nesse embasamento, nessa ética cristã. A ética cristã, ela é direcionada pelos princípios bíblicos. A conduta cristã é uma nova lei, um novo testamento, mas ela exige sim o conhecimento da antiga lei. Exige sim o embasamento naquilo que Deus já fez. Entender que Deus faz, entender como Deus fez, por que Deus fez, isso já nos poupa um grande caminho. Isso já muda muitas coisas. Então a gente viu nessa questão alguns princípios espirituais e morais que integram essas leis do reino de Deus e nos ensinam a viver debaixo dessa ética cristã. Mandamentos, estatutos, coisas que já foram entregues há muito tempo. Claro, muitas vezes, né, de modo formal e frio, mas hoje nós temos uma explicação muito mais clara desses mandamentos, um sentido mais elevado daquilo e mais profundo daquilo que Deus nos deu através dos profetas, através de Jesus, algo que nos amplia o entendimento, algo que abre o nosso entendimento e nos torna instrumentos da justiça e da bondade por amor a Deus. Existem pontos importantes na nossa vida que nós devemos agir e nos preocupar. Olha só que interessante. Nós estamos vivendo dias de guerra. E um ponto importante é aí na apostila, se você estiver acompanhando, é o cristão e a guerra. Essa parte eu quero ler com vocês, porque são detalhes importantes. Nós vamos falar algumas coisas também. Nenhuma guerra é a melhor forma de resolver as diferenças entre homens, pois sempre são acompanhadas de desgraça, fome e barbaridade e morte. Eu estava vendo agora o que estava acontecendo nessas discussões no Irão, e se continuar dessa forma, Teherã, daqui a uma semana, vai estar igual a faixa de Gaza. Totalmente destruída e em ruínas, né? A guerra, desde o início de tudo, né, ela é consequência do pecado, claro. Eu estava conversando com a pastora Camila essa semana, no carro, falei assim, amor, a gente fica realmente, claro, entristecido pelo número de pessoas que morrem, inocentes ou não, são vidas, né? São pessoas que ali estão morrendo, inocentes ou não, bárbaros ou não, muçulmanos, cristãos, não importa, são vidas. A gente fica preocupado com esse número de pessoas que morrem, claro, mas ao mesmo tempo que nós lemos a palavra de Deus algumas vezes, e todos os anos nós temos o costume de ler pelo menos uma vez, desde o início de tudo, houve guerra. Israel, ela foi
edificada em guerra. Desde sempre. Às vezes nós vemos ali a questão das pessoas hoje indo para bunkers, se protegendo. A gente fala assim, nossa, eles são muito preparados. Não, eles sempre foram muito preparados porque sempre viveram em guerra. A guerra é uma consequência do pecado e não um ato da vontade de Deus. Mesmo as guerras ordenadas por Deus naquela época, se nós pararmos para ver, milhões de pessoas morreram em guerras na Bíblia. Mesmo as guerras ordenadas por Deus, por conquistas no Antigo Testamento, elas tinham o objetivo de julgar o pecado. Isso é sério, por quê? Porque se nós pararmos para entender um pouquinho o compromisso dos órgãos internacionais, como o ONU, né, contingentes militares, nós vemos ali muitas pessoas, aqui em Portugal mesmo, eu tenho amigos da Marinha Portuguesa que já foram convocados para estar lá no Mediterrâneo. Né? Então, a gente vê essas companhias, essas empreitadas militares, né? E assim mesmo, em termos bíblicos, não há argumento que proíba a participação de uma guerra. Não há esse levantamento, né? Isso nós precisamos entender de forma ética, forma cristã, né? Ou seja, uma guerra justa, uma guerra regular. Agora, um ponto que é sempre assim, bem... que divide muitas pessoas, é a questão da pena de morte. Você já parou para pensar? Como é a sua mente aí? Ah, pastor, eu sou totalmente contra a pena de morte. Ou eu sou totalmente a favor da pena de morte. Não sei. Mas a pena de morte é algo a se pensar. Por quê? Secularmente, né, chamado de pena capital, prisão perpétua, né, é uma abordagem complexa, é algo polêmico, é algo, às vezes, controverso, é algo que pode realmente tirar a vida de um inocente que for julgado errado. Entretanto, o cristão, ao refletir sobre a pena de morte, deve partir de um embasamento bíblico-teológico à luz da ética cristã. Como assim, pastor? Eu não estou entendendo. Lá em Gênesis, no capítulo 20, versículo 13, está escrito o quê? Não matarás. Não é isso? A direção que Deus dá lá, quando tem os 10 mandamentos. Então a gente vê ali, Êxodo 20, na verdade, não matarás, que no original tem a ver com uma morte premeditada, uma morte planejada, uma morte deliberada, uma morte proposital, uma morte dolorosa, um sofrimento, uma tortura, né? No Antigo Testamento, se a gente parar para ver, a pena de morte ela era permitida, desde que executada por uma autoridade competente. Olha só que loucura. Ou seja, todos os países que têm pena de morte eles estão baseados nisso. Todos os estados, né, lá dos Estados Unidos, porque existem estados que têm pena de morte, existem estados que não têm pena de morte. Então, esses estados que têm pena de morte, eles estão baseados nisso. Existe uma lei, né, e isso eu estudei quando eu fiz Direito, Faculdade de Direito lá no Brasil, é a lei do talião. E muitas vezes nós já escutamos isso dos nossos pais, que é olho por olho, dente por dente, né? Isso foi uma solução de Deus para restringir o excesso de castigo a ser imposto à pessoa que ferisse o seu irmão. Ou seja, aquilo que você fizer, aquilo que você vai sofrer. E dessa forma, quem cegasse uma pessoa, ela não seria morta. Ela receberia a retribuição pela maldade exatamente que ela fez. É o olho por olho, é o dente por dente. É aquilo que você fez, é o que você vai receber. Foi o objetivo divino de impedir que a violência se tornasse algo normal. Foi o objetivo de levar as pessoas a agirem eticamente dentro do cristianismo e a amar principalmente umas às outras. E ainda há casos que foram ordenados por Deus por causa do pecado, né? No Novo Testamento, a pena de morte ela foi respaldada, mas como uma exceção à regra.
Como assim, pastor? Não como uma norma a ser seguida sempre. Jesus ele admitiu a possibilidade, sim, desse castigo aos transgressores por quem de direito, não por pessoas desprovidas de autoridade. Lembra aquela mulher adúltera que as pessoas iam apedrejar elas? Iam apedrejar ela até a morte? O que aconteceu ali? Ela seria morta por aqueles homens que estavam ali julgando ela. Houve não apenas uma falha ali no discurso, como no processo. Por quê? Porque as pessoas estavam ali para apedrejar aquela mulher. Mas só que o adultério não é algo que se comete sozinho. Uma mulher ia morrer e uma outra pessoa ia ficar livre. Então Jesus ele estava trazendo esse entendimento. Jesus estava mostrando que tem testemunha, tem uma, duas testemunhas. Então, não havendo essas testemunhas confirmadas, a infinita misericórdia de Deus, ela favorece o acusado. É o ônus da prova, não o bônus da prova. É aquela questão que nós precisamos parar e analisar muito claramente. No caso de você ter transgredido a lei, as pessoas que precisam provar que você errou, não você que precisa provar que é inocente. Sério isso, né? Ou você precisa provar que é inocente, ao invés das pessoas provarem que você errou. Hoje, muitas vezes, nós estamos lutando para provar a nossa inocência. Mas, na verdade, as pessoas, os demais que precisam provar que nós erramos. A pena de morte, nesse caso, seria injustamente aplicada naquela mulher, porque não havia prova sobre ela. Então, Jesus, numa ética, numa avaliação ética daquilo que aconteceu. Então, claro que não se pode fechar esse assunto da pena capital, da pena de morte, numa aula de ética cristã. Claro que não. Mas é algo que nos leva a pensar. Não estou dizendo para você ser a favor da pena de morte, muito menos para você ser contra a pena de morte. Não é isso. Estou falando para que você tenha uma mente aberta e avalie todas essas situações à luz da ética cristã. Ou seja, muitas vezes nós precisamos agir não apenas com uma pena de morte, avaliando uma pena de morte, mas avaliando uma mentira, avaliando uma injustiça, avaliando uma atitude maldosa. A gente precisa de agir com imparcialidade. Isso é muito sério. A imparcialidade é que nos leva a enxergar a situação como ela é. Se nós enxergarmos, se nós olharmos de um lado, nós vamos enxergar o outro. Se nós olharmos do outro lado, nós vamos enxergar esse lado. E quando nós olhamos por imparcialidade, nós olhamos de fora e nós passamos a enxergar os dois lados. Passamos a ver de uma forma mais ampla o que realmente aconteceu. E aí nós somos chamados para quê? Para sermos reconciliadores. Somos chamados para sermos pacificadores. E não tem como nós agirmos debaixo de reconciliação, debaixo de pacificação, se nós não tivermos uma vida pautada na ética cristã. Se as nossas decisões, se os nossos conselhos, se as nossas direções não forem direcionadas segundo princípios bíblicos. Tem a situação da pena de morte, tem a situação também da eutanásia. Você sabe o que é eutanásia, né? Quando a pessoa lá, ela está já velhinha ou está numa condição que não quer viver mais, ela pede para morrer, pede para alguém matar ela. Isso é sério também, né? Verdade é que a eutanásia é um suicídio auxiliado, né? E o suicídio, biblicamente, ele nunca é aceito. Nem pela igreja, nem pelo mundo, né? A gente entende que só a Deus pertence o direito de tirar a vida. Se ele quem deu, é ele quem tira. Induzir à morte a alguma pessoa é um assassinato, né? Ainda que essa pessoa esteja em uma condição ali vegetativa, ainda que essa condição não dê assim recursos, mas para Deus nada é impossível.
Então a gente precisa entender essa condição. O suicídio é algo condenado pela palavra de Deus porque é a destruição de si mesmo. Né? Jesus deixou claro que nós deveríamos amar ao próximo como a nós mesmos. Jesus nos ensinou que devemos, sim, entregar a nossa vida por amor ao outro. O suicídio é o ataque de si mesmo. Então, aconselhar também suicidas, levar pessoas que estão querendo tirar sua vida a entender que o suicídio é um ataque à própria vida e não ao problema que ela está vivendo. E muitas vezes as pessoas pensam em suicidar-se, as pessoas pensam em tirar a própria vida, achando que elas vão resolver o problema. E isso não é a solução. Suicídio não é uma opção para Deus, suicídio não é uma opção para resolução de problemas. A nossa vida é sagrada. Então, aconselhar pessoas com esse entendimento, levar pessoas a ter esse entendimento da vida sagrada, é você agir com ética cristã, é levar pessoas ao conhecimento da verdade. Nós temos isso por ética. As escrituras, elas condenam o suicídio, as escrituras, ela nos leva que nós temos que amar a nós mesmos e ao próximo, ela nos leva que precisamos entregar a nossa vida e confiar no Senhor, porque abandonar tudo é a falta de confiança em Deus, é entender que Ele não pode nos ajudar, que Deus é limitado, que Deus é incapaz de nos ajudar. Então a gente deve lançar a nossa ansiedade no Senhor e não na morte. O ser humano ele precisa respeitar a si mesmo. Isso também é agir com ética cristã. Respeitar a sua própria vida, respeitar a sua família. Eu conheço pessoas, não aqui na igreja, mas aqui em Portugal, conheço pessoas que elas não têm dado um bom testemunho com sua vida, principalmente na área das finanças. E ética cristã tem tudo a ver também com finanças do cristão. Como assim, pastor? Você tem que ter autoridade para falar daquilo que você quer dizer. O cristão e a finança têm tudo a ver com a glorificação do nome do Senhor. A Bíblia ela deixa bem claro que o dinheiro não é a raiz de todos os males, mas sim o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Nós encontramos na Bíblia homens que foram tremendamente abençoados financeiramente, pessoas que se firmaram não nas riquezas, mas naquilo que Deus estava falando. Pessoas que viveram de verdade uma prosperidade assim enorme, porque estavam pautadas no próprio Deus e não no dinheiro que eles tinham. E Deus ele não condena a riqueza. Deus ele condena a cobiça, Deus ele condena a avareza. Mas Jesus ele nos ensina algo muito forte. Jesus ele diz que aquele que recebesse muito, ele também teria que dar conta desse muito. Ou seja, aquele que recebe mais tem que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Isso é forte. Isso é forte porque para nós servos de Deus, as nossas finanças, elas devem ter alguns critérios muito especiais. Por exemplo, as nossas finanças, elas precisam honrar a Deus. Isso é algo indiscutível, isso é algo inegociável. As nossas finanças, elas precisam honrar a Deus. Você líder, você discipulador, talvez você pastor, você precisa ser exemplo nas suas finanças. Não estou dizendo que você tem que ser o mais rico, mas você precisa ser o mais organizado. Não estou dizendo que você tem que ser o mais poderoso, ter o maior salário, não. Estou dizendo que as suas finanças elas têm que andar em dia, organizadas, sem dever nada a ninguém, poupando naquilo que é preciso, tendo uma reserva de emergência para aquilo que é necessário. Precisa honrar ao Senhor com tudo. Lá em Provérbios, no capítulo 3, versículo 9 e 10, fala que nós devemos honrar ao Senhor com as primícias
de toda a nossa renda, e assim encherão os nossos celeiros e fartarão de vinho e mosto os nossos lagares. Entender que tudo é do Senhor. Eu preguei na igreja de Vila Real de Santo Antônio ontem pela manhã. Eu sou pastor daqui de Almada, na região de Lisboa, região centro de Portugal. Mas eu preguei lá no sul, na nossa primeira igreja, que em julho desse ano ela completa 20 anos para a glória de Deus. E eu falei muito sobre isso. Falei sobre nada ser nosso. Nosso casamento não é nosso, nossa esposa, o marido, nada é nosso. Filho não é nosso, casa não é nosso, carro não é nosso, chamado não é nosso, emprego não é nosso, dinheiro que você tem no banco não é seu, nada é seu. Nada é nosso. Por isso que tudo tem que glorificar a Deus, porque nada é nosso. Tudo é dele. Então a gente precisa trabalhar de forma honesta para prosperar. Trabalhar de forma honesta para se entregar à vontade de Deus. Trabalhar de forma honesta para prosperar. A Bíblia fala que o sol brilha para os injustos e para os justos. A Bíblia fala que digno é o trabalhador do seu sustento. Então, quem trabalha, recebe. Infelizmente, nós cristãos, muitas vezes, nós achamos que o dinheiro vai cair do céu. Nós achamos que a bênção vai bater na nossa porta enquanto a gente está sentado no sofá. A bênção vai bater na nossa porta no dia que a gente estiver trabalhando muito, se esforçando muito, buscando a Deus muito, fazendo aquilo que for preciso. O nosso papel, a nossa força, ela tem que estar no máximo. A bênção do Senhor, ela vem. E isso é muito sério, porque tem a ver com a nossa vida financeira, tem a ver com uma vida que as pessoas vão olhar e falar assim, não, fulano é honesto. Eles vão olhar e vão falar assim, não, a Josiane é honesta, a Rose é honesta, o Marconi é um homem de Deus, ilibado comportamento. O Luan, ó, não deve €1 para ninguém. Ele tem uma vida debaixo da vontade de Deus. A ética cristã fala sobre isso. A ética cristã fala sobre a gente não dever nada para ninguém. Não confiar na instabilidade das riquezas é outra questão também. Tudo que nós temos hoje, amanhã pode não ter mais. Devemos evitar compras com pagamentos parcelados. É claro, nem todos nós temos dinheiro para ir lá e comprar um carro à vista. Então a gente vai lá e financia um carro. Agora, algo que eu aprendi muito forte. Primeira vez que eu vim para Portugal, nós viemos estabelecer a igreja de Almada em 2015. Então nós chegamos aqui em março de 2015, a igreja já tinha alguns meses. Veio um pastor anterior que já estava ajudando o rebanho, mas houve a necessidade dele voltar para o Brasil. Nós assumimos o pastoreio ali. E eu lembro que o líder da época, ele me chamou e falou assim, olha, vocês estão proibidos de ter cartão de crédito aqui. Aqui ninguém tem cartão de crédito. E eu não entendi na época o porquê. No Brasil nós tínhamos cartão de crédito e era complicado, porque no Brasil, naquela época, em 2015, eu ganhava um bom salário, muito bom salário, e o meu cartão de crédito era 4 vezes o meu salário. E aí nós chegamos aqui, não tínhamos cartão de crédito, não tínhamos nada, então, quer comprar alguma coisa? Nós vamos juntar dinheiro para comprar. Eu quero comprar uma televisão. A televisão é €400. Pode parcelar em 400. Não, eu vou juntar as parcelas e vou comprar à vista. Isso em 2015 transformou a minha vida. Porque mesmo quando cristão ainda, eu sempre usei muito cartão de crédito. Eu me converti em 2005, mas sempre usei muito cartão de crédito. E usava e comprava e pagava, e usava e comprava e pagava. Mas isso se torna algo sem controle. Porque se houver uma falha no processo, se a gente não tem uma renda extra, aquilo embola de tal forma que a gente se perde. Então vamos evitar ter qualquer tipo de situação que venha denegrir o nome do Senhor Jesus. As pessoas sabem que você é cristão, haja com ética.
As pessoas sabem que você é cristão, seja verdadeiro, pague tudo em dia, né? O que não temos ainda em mãos não é o nosso tempo. Evite o consumo. Viva de verdade o que Deus tem para você. Pode falar, Marília. Pastor, o que acontece muito bem é Paz, que pastor, é que muita gente que vem do Brasil, que tem muito cartão de crédito, às vezes vem, não vou voltar mais para o Brasil, detona o cartão de crédito aqui e fica com o nome sujo no Brasil. Eu já ouvi inúmeras histórias sobre isso. E é muito triste. Eu vou te contar a minha. A minha história, quando eu vim para o Brasil em 2015, eu juntei os meus cartões de crédito todos e resolvi quitar. E eu precisei de vender um terreno de 40 mil reais naquela época para quitar todos os cartões e vir sem dívida para Portugal. Eu, quando vim para Portugal, eu precisei fazer um empréstimo, porque eu não tinha dinheiro o suficiente para vir. Mas, para honra e glória do Senhor, quando eu cheguei aqui, com 7 dias eu estava trabalhando. E o próprio dinheiro do empréstimo pagou o empréstimo. Glória a Deus. Que bom. Eu decidi sair do Brasil. Eu conheço pessoas, conheço líderes mesmo que vieram do Brasil para cá e continuaram com contas no Brasil. E mesmo depois ganhando aqui um bom salário, auxiliando nas igrejas, assumindo ministério, até mesmo trabalhando só secularmente, eles não conseguiram viver uma vida tranquila aqui em Portugal porque ainda tinham as dívidas no Brasil. Eu me organizei nesse sentido, não somente através da ética cristã, mas principalmente de uma ética verdadeira, de um acordo que eu tive no meu casamento com minha esposa. Nós decidimos quitar todas as nossas dívidas no Brasil e vir para cá sem dívida alguma. E aí eu tive que vender um terreno que eu tinha de 40 mil para quitar essas dívidas. Ficou lá. E 40 mil reais há 10 anos atrás era muito dinheiro. Então foi embora, quitou, vim sem dívida alguma. A única coisa que ficou lá no Brasil na época foi um carro zero que eu tinha, estava financiado. E aí eu continuei pagando a prestação desse carro alguns meses, enquanto ele estava para vender. Logo ele vendeu, a pessoa assumiu o carro e foi embora. Mas eu me preocupei muito com isso. Então, não vamos nos deixar dominar por coisa alguma. Gente, ter recurso é muito bom. Fazer as coisas na hora que quer é muito bom. Poder comer o que quiser é muito bom. Poder levar sua esposa para jantar fora, dar um presente para o seu marido, fazer algo para o seu filho, mas sejamos éticos nessa área da finança. A gente precisa, sim, ter essa dependência no Senhor e não em qualquer outra coisa. Não nos nossos bens, não nas nossas rendas, né? A gente precisa entender isso de verdade. Agora, olha só, que uma outra coisa que a Bíblia condena, e a gente precisa entender essa área ética cristã, fala sobre vícios e jogos. Hoje muito comum, né? Tem aí na internet o Chicken Road, tem lá no Brasil tem o Tigrinho, tem um monte de joguinho para lá e para cá na internet. Você bota ali 10 euros. Hã? E aqui em Portugal tem as raspadinhas, né? Que o povo é viciado nas raspadinhas. Tem. E aí a gente vai... Porque a raspadinha é aquela que a gente ainda compra ali na banca de jornal, compra na tabacaria. E quando é aqui? Muito rápido, né? A raspadinha online, é o joguinho online, é pulando com a galinha ali rapidinho para ganhar. Aí você bota 10 euros, daqui a pouco você está com 100 euros, aí daqui a pouco você perde tudo, aí você bota mais e vai perdendo. Esses vícios, esses jogos de azar, né? A gente precisa ter uma sabedoria muito grande para isso. Ninguém cria nada para perder. Nenhum desses jogos foram criados para dar dinheiro para alguém. Aquilo ali é para levar o dinheiro das pessoas. Então, o apóstolo Paulo ele nos ensina que nós não nos deixemos dominar por coisa alguma. Qualquer vício
seja em drogas, álcool, cigarro. A Bíblia não fala exatamente, né, sobre fumo, drogas, mas fala sobre vícios, fala sobre dependência, fala sobre estar sob o domínio de alguma coisa. E aí entra até aquela conversa agora. Nós vamos passar na peneira da licitude. Beber Coca-Cola é lícito ou não é? É. É pecado beber Coca-Cola? Não. Convém beber Coca-Cola? Talvez. Se você não tem problema nenhum, né? Mas é lícito, me convém? Tá. Mas você está sendo dominado por isso? Isso é sério. Porque eu já vivi um tempo da minha vida que sentava para almoçar, eu bebia 1 litro de Coca-Cola. Hoje, para a glória de Deus, esse ano, por exemplo, de 2026, eu estou tomando só água. Água, água, água. Não estou tomando mais coisa nenhuma. Nem um chazinho de nada, um suquinho. Ah, mas é saudável. Esse ano eu estou tomando só água. No máximo, uma água com gás. Porque eu quero levar a minha carne a me obedecer. Ela não me domina. Eu tenho feito algumas questões para a minha vida, para a minha saúde. Esse ano eu faço 45 anos. Né? Eu quero viver aí pelo menos mais 45 anos. Então eu estou tomando algumas atitudes e eu penso que são éticas cristãs para que eu possa viver um pouquinho mais. Talvez eu não viva nem tanto, mas que eu viva melhor os anos que eu viver. Então, eu não quero me deixar dominar por nada. Eu estava lendo algumas coisas hoje, tenho estudado muito, e aquela pessoa que consegue dominar a fome, né? E o jejum é isso, é o domínio da fome. Jesus, ele jejuou 40 dias, então ele nos ensinou como dominar a carne. Então, a pessoa que consegue dominar o desejo por alguma coisa de comer, ela consegue dominar qualquer coisa. E isso eu não estou falando de ser forte, de ser magro, de ser bonito, de ser esbelto, de ser gordinho, não estou falando nada disso, porque eu já fui todos esses tipos. Eu estou falando sobre saúde. Eu fui para o Brasil ano passado, estava pesando menos do que estou hoje, estava quase 80 quilos, estava menos 4 quilos do que eu estou hoje. Mas os meus exames estavam todos desregulados. Vim de lá com uma pancada de remédios para regular tireoide, regular hormônio, regular não sei o quê, porque eu estava todo desregulado. Aparentemente estava bem, mas a minha saúde realmente não estava legal. E aí eu decidi tomar algumas atitudes da minha vida. Não tem a ver com ficar mais magro ou ficar mais isso ou mais aquilo, não. É estar saudável, é estar bem, né? Então, não deixar qualquer tipo de dependência tomar conta da nossa vida. Isso eu falo sobre qualquer coisa, sobre jogo, sobre alimento, sobre bebida, sobre esporte, qualquer coisa. Aquilo não pode te dominar, porque qualquer dependência, ela começa aparentemente inocente, com uma curiosidade, mas ela termina aprisionando as pessoas. E nós não fomos chamados para vivermos escravos a não ser do Senhor Jesus. Está conseguindo entender, amém? Então, jogos de azar, né? Essas questões todas, elas incentivam uma antiga ilusão humana de enriquecer da noite por dia. Ah, vou ficar rico da noite por dia. Esse ano eu vou ficar milionário. Sem a necessidade de trabalho árduo. Isso que é principalmente, né? E acaba que a gente coloca a nossa dependência nessas situações, não em Deus, né? E aí a gente vai contra ao entendimento que até a força dos nossos braços quem dá é o Senhor. Então, essas questões são prejudiciais para a nossa vida moral, para a nossa vida social. Eu conheço um casal que o casamento está assim, no fio da espada. Porque é situação assim, de jogos.
Todo o dinheiro que ele recebe, ele joga. Já ganhou muito, já perdeu tudo, já ganhou de novo, já perdeu de novo. É todo mês. A esposa passa dificuldade com a bebê, falta as coisas em casa e ele joga todo mês. E aí as pessoas olham para ele mesmo sendo cristão. Não tem um crivo, não tem uma moral cristã, né? Não tem essa vida moral e social. E aí as pessoas começam a olhar que ele realmente leva a vida confiando na sorte e não confiando em Deus. E isso é sério. Para a gente finalizar esse último tópico aqui a respeito do cristão e a política, que também fala um pouco sobre ética cristã, né? Somos ordenados pelo Senhor Jesus a dar a César o que é de César. Isso inclui escolher nossos representantes legislativos. Entender que isso é um papel nosso, nós temos que participar das eleições, definir ali os nossos representantes. Não quero falar aqui de partido político, de direita, esquerda. Não quero tratar dessas questões. Eu quero tratar do que a Bíblia direciona. Eu gostaria que nas suas atitudes políticas, nas suas atitudes morais, nas suas atitudes, por onde você passar, você pautasse as suas decisões em escolher pessoas que vão levar a vontade de Deus à frente. Escolher pessoas que vão fazer cumprir a vontade de Deus. Escolher pessoas que vão agir segundo a palavra de Deus. Às vezes, numa eleição lá no seu trabalho, gente, vamos eleger aqui uma comissão. Vote em pessoas honestas. Talvez a pessoa não é nem cristã, mas ela é honesta, ela é séria, ela é comprometida, ela é responsável. Talvez a pessoa não serve nem a Jesus, mas ela carrega todos esses requisitos que fazem muita diferença. Porque, infelizmente, às vezes nós conhecemos pessoas que servem a Jesus, mas que não carregam esses requisitos. E aí é onde pesa a ética cristã da gente, eu vou votar, eu vou escolher aquele meu irmão que é cristão para um cargo lá na empresa, ou eu vou escolher aquele que vai fazer de melhor forma o cargo, que vai exercer de melhor forma num bem total, num bem comum, olhando pelos demais. Eu vou fazer e vou escolher aquele ali só porque ele é cristão, ou eu vou votar em realmente quem vai fazer o cargo acontecer e trazer um benefício através daquele cargo. Essa sabedoria a ser aplicada na ética cristã é algo muito forte a ser pensado. Amém? O cristão, ele não pode ser contrário a uma atitude de busca leal, né? Como cidadãos dessa terra, a gente precisa viver buscando a vontade de Deus, aonde a gente está e na vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Alguém tem alguma dúvida sobre essa questão da ética cristã? Algum desses assuntos que nós falamos hoje? Alguma pauta? Alguém quer falar alguma coisa? Abre aí, em nome de Jesus, seu áudio. Se você quiser abrir a sua câmera, pode falar alguma coisa em nome de Jesus. Amém? Ninguém tem pergunta? Jesus da glória. Será que foi assim a aula tão boa? Abre o seu microfone aí, vamos conversar um pouquinho. Nós temos 10 minutos. Tá todo mundo aí? Amém. A Tabita tá aí. Amém. A Ana. Karina. Fala comigo, Marconi. Então, pastor, muitos assuntos bons aí, né? Pertinentes, hein? Bastante coisa, né? Uma vida ética cristã, ela nos leva a É, pensar em muitas coisas, né? tem muita coisa que a gente precisa ajustar, que precisa
botar em prática, né? Que às vezes a gente não põe. É. É urgente isso. Eu vejo que são perguntas simples, né? Aí na apostila, depois, se vocês não leram, vocês podem ler. São todos os princípios aí, eles trazem perguntas que devem ser feitas antes dessas atitudes, né? Se vai agradar a Deus ou não, se honra a Deus ou não, se é por fé ou não, se é lícito ou não, se convém ou não, se edifica ou não. Isso, se eu posso fazer isso em nome de Jesus, né? Se eu posso fazer isso em nome de Deus, nossa, se agrada a Deus. São tantas perguntas que, se nós lembrássemos de tê-las feito antes das decisões mais importantes da nossa vida, eu tenho certeza que teríamos errado menos. É verdade, pastor. Na área de vendas, quem tem sucesso nessa área é quem mais faz perguntas corretas, assim. Você consegue fechar melhores vendas. Exatamente. O E segredo assim, são nas aqui, perguntas corretas. assim, não é fazendo, mas só comparando, assim, né? Tipo, Sim, quando a gente faz as perguntas corretas antes de proceder, questão da ética, a gente acaba acertando. É isso aí. E errando menos, na verdade. Exatamente. Exatamente. Mas é isso, gente. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato, pode escrever lá no grupo da Escola de Líderes, eu estou lá também. Né? Qualquer pergunta, vocês têm o meu número lá, pode escrever no meu privado aqui também, não tem problema, tem Mas liberdade. as reuniões estão sendo muito boas, pastor. Estou aprendendo bastante. Amém, que bom, Muito glória bom. a Deus. Glória a Deus. Tem uma malta de professores aí muito boa. Então a turma boa. A gente está trazendo essa nova história aqui para a Escola de Líderes em Portugal e na Espanha, e o nosso propósito é realmente ter essas aulas tudo certinho, vai ser bênção em nome de Jesus. Amém. Tá? Queridos, Deus abençoe vocês. Vamos orar mais uma vez antes da gente ir. Em nome de Jesus Cristo. Eu sei que tem alguns aí que estão com a esposa, ou o esposo está aí do lado, mas eu vou estar orando aqui por vocês que estão aqui na lista, e depois você que está do lado aí se sente também abençoado em nome de Jesus. Amém? Pai, eu quero te adorar por esta aula, por aquilo que o Senhor falou conosco, pela direção do Senhor sobre nós. Ó Deus, pela Ana, pelo Christopher, pela Josiane, pela Karina, pelo Luan, o Marcone, Marília, a Rose, a Tabita, em nome de Jesus, Senhor. Aqueles que estão acompanhando esses irmãos aí também, fazendo em dupla a aula, Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, traz graça, traz sabedoria, entendimento, direção do Senhor sobre a vida deles em todo momento, Pai. Que eles possam cada dia mais agir eticamente segundo a tua palavra, Pai. Que a tua palavra seja a base das decisões, que a tua palavra seja a base, ó Deus, do que nós vamos fazer, falar, andar, o caminho que nós devemos tomar, Senhor. Que seja baseado na tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Que lembremos, ó Deus, de fazer as perguntas mais importantes, ó Pai, diante de atitudes, ó Deus, que vão influenciar a nossa vida e o nosso futuro. Se estamos fazendo por fé, se nós realmente estamos fazendo por amor ao Senhor, se agrada ao Senhor, se é lícito, Pai, se convém, se vai edificar a nossa vida ou a vida de outras pessoas, que vivamos, ó Deus, baseados nessas palavras e nesses princípios, Pai, em nome de Jesus Cristo, que as respostas, ó Deus, sejam confirmadas em todo momento, Pai, e que principalmente o teu nome seja glorificado, porque o nosso desejo é fazer todas as coisas para a glória do nome do Senhor. Eu quero abençoar cada um dos alunos dessa turma, que a graça do Senhor seja sobre a vida deles, Pai, que eles tenham um restante de noite abençoado na presença do Senhor, e que tudo corra bem, que esse conhecimento seja base, ó Deus, para usarem de sabedoria na vida deles, Pai, e avançarem segundo aquilo que o Senhor tem para eles, conquistando dia após dia, ó Deus, a vida abençoada que o teu Filho Jesus nos trouxe através da cruz, Pai, uma vida de verdade, uma vida, ó Deus, libertos, uma vida longe do jugo do pecado. Pai, muito obrigado por tudo. Eu abençoo os teus filhos nesta noite, para uma noite de descanso, amanhã para mais um dia na tua presença, Pai. Muito obrigado por tudo, ó Deus, é a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Boa noite a todos e até a próxima aula. Paz. Fiquem com Deus.
Tenham todos uma excelente noite em nome de Jesus.